Números. Glória a Deus. Capítulo 21, nossa leitura será a partir do versículo 4. Números 21, 4. Glória a Deus. Números 21, 4. Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 4. Aleluia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 21, 4. Os irmãos localizando a passagem. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos localizam. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu e o Paletó tivemos uma briga. Números 21, 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porque a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Deus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, o texto que nós temos aqui nessa noite nos fala de que Israel, durante 400 anos, foi escravo na terra do Egito. Quando eles entraram no Egito, eles entraram a convite. Quando entraram no Egito, eles entraram pela porta da frente. Foram bem recebidos. Foram levados à melhor parte que havia na terra do Egito para morar. E você sabe que isso aconteceu nos dias de José. José era governador do Egito e aconteceu isso. Só que a Bíblia diz que o faraó que reinava no tempo de José, ele morreu. E toda aquela geração também morreu. E veio uma geração, a Bíblia diz, que não conhecera a José. Ou seja, já não se lembrava mais de tudo que havia acontecido. E o novo faraó agora no trono olha para o povo de Israel, e o povo de Israel era numeroso, e eles pensaram assim: se houver uma guerra, esse povo pode se juntar com o nosso inimigo, e se juntar com o nosso inimigo, nós estaremos perdidos. Então o que eles fizeram? Eles começaram a oprimir e escravizar o povo de Israel. Isso aqui para nós já é bem interessante, porque o Egito, ele simboliza o que é o pecado, o local do pecado, o mundo, né? E o povo de Israel foi para o Egito e ficou preso no Egito. Como escravo, você sabe muito bem que o escravo não tem vontade. O escravo, ele é mandado
o escravo não pode determinar nada na vida dele, tudo é determinado para ele. E como o Egito indica o pecado, assim também é aquele que tem um relacionamento com o pecado. Porque o pecado no início, ele também é doce. Pastor, o pecado é doce? No início? É. Se o pecado fosse de todo mal aos nossos olhos, ninguém pecaria. É ou não é? Então, o pecado, ele tem o poder de atração, de sedução. Só que o problema é que começa bem, o início é bom. Só que a convivência com o pecado vai tornando cada dia mais amargo e termina longe da presença de Deus. O povo de Israel ficou escravizado no Egito, assim como é aquele que ainda está no mundo. Ele é escravo do pecado. Como assim, pastor? Quem está no mundo não tem poder de determinar o que vai fazer ou o que não vai fazer. É o pecado que manda nele. Ele diz assim, ó, eu não vou sair para beber, mas o pecado fala assim, eu estou mandando você ir, então ele vai. É ou não é? O pecado é que determina, fala assim, ó, eu não vou mais adulterar, mas o pecado é que manda nele. O pecado fala assim, agora você vai adulterar. E ele pega aí, vai. Por quê? Porque o pecado é que tem poder sobre o ser humano. Mas, como aconteceu com o povo do Egito, o Senhor agiu com mão poderosa e tirou o povo de Israel que estava no Egito. Ele mandou as 10 pragas, ele agiu poderosamente e resgatou o povo, tirando de lá, para levar para onde? Para uma terra que emana leite e mel. Isso também acontece e aconteceu conosco. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vou até pedir para o nosso irmão Marcos, se ele puder projetar para nós, Colossenses 1, 13, dependendo da sua versão bíblica, vai dizer assim, ó, que o Senhor, ele nos resgatou do império das trevas e nos, já chegou aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer? Outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados. Outrora era o pecado que mandava em nós. Outrora nós não poderíamos decidir nada. Quem decidia sobre nós era o pecado. Mas Jesus Cristo nos resgatou do pecado. Ele foi com a mão poderosa dele e nos tirou do império das trevas. Tem gente que está aqui nessa noite que foi uma guerra terrível para que você saísse de lá. Mas a mão de Deus foi de uma maneira tão poderosa lá e agiu com tanto poder que hoje você está aqui livre, liberto, lavado e remido no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para você: você está indo para o céu, porque é a promessa de Deus para nós. Quem foi resgatado por Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Tirou do Egito e falou, vou levar para uma terra que emana leite e mel. Amém. E aí tem toda uma trajetória, sim ou não? Sim. E essa trajetória, Deus os levou pelo caminho do deserto. Aleluia, glória a Deus. Deus os levou pelo caminho do deserto. Por que Deus os levou pelo caminho do deserto? Porque se eles fossem pelo trajeto mais curto, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Se eles fossem pelo caminho mais curto, o que aconteceria com eles? Eles estariam diante dos filisteus e eles morreriam lá. E o Senhor, sabendo da fraqueza deles, disse, não, eu vou levá-los por um caminho mais longo, mas esse caminho mais longo é o caminho mais seguro. Eu tenho uma notícia de Deus para nós. Nós estamos nessa terra numa caminhada. A nossa parada final não é aqui. A nossa morada não é aqui. O nosso ponto de chegada não é aqui. A nossa morada é no céu. Nós somos cidadãos peregrinos em terra estranha.
cuidado de Deus. Número 1, não vão passar pela terra dos filisteus, porque se passar, vocês vão assustar com a guerra e vão querer voltar no caminho antigo. Olha o cuidado de Deus. Vou conduzi-los no deserto. No deserto, durante o dia, a temperatura é muito alta. Vocês vão ser torrados pelo sol. Não vão não, porque eu vou colocar uma coluna de nuvem para proteger vocês no deserto. Mas no deserto, à noite, a temperatura é muito baixa. Vocês vão congelar no deserto. Não vão não, porque eu vou colocar uma coluna de fogo diante de vocês que vai aquecer vocês no deserto. Aí eles estão caminhando no deserto. Gente, deserto não tem padaria, deserto não tem açougue, deserto não tem supermercado. O que nós vamos comer no deserto? Aí o Senhor fala assim: fica tranquilo, que eu vou mandar de domingo a sexta-feira pão que vai cair dos céus para você. Fica tranquilo. E ainda te digo mais: na sexta-feira pega a porção dobrada, porque no sábado eu não vou mandar, porque é descanso. Pega a porção dobrada, mas no domingo fica tranquilo, porque o pão que não caiu no sábado, no domingo ele vai voltar a cair. E o pão que não vai cair no sábado, fica tranquilo, porque na sexta-feira cai porção dobrada, que é para atender o sábado, a sexta vai atender o sábado. O que o Senhor está falando conosco nessa noite? Ah, peraí, que eu me esqueci, tem mais. No deserto não tem água. Eita Deus! E ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem gente que pensa assim: se eu ficar sem comer, eu vou morrer mais rápido, né? E ao contrário, você aguenta mais tempo sem comer do que sem beber água. Sabia disso? Água no máximo, depende da estrutura de cada um, mas no máximo 3 dias. No máximo 3 dias sem consumir água. Agora comida, meu irmão, vou contar uma coisa para você. Depende, claro, da sua estrutura, mas tem gente que aguenta 30 dias sem comer e não morre. E a gente chora para fazer o jejum, fala aí. Mas enfim, né? O assunto hoje não é jejum. Aí, olha só. E agora? Não tem água. O que nós vamos fazer? Fica tranquilo. Por quê? Porque eu dou uma ordem para o meu servo fala com a rocha, toca na rocha e sai água da rocha. E se você chegar em uma cidade que tem água, mas a água não presta, fala comigo, que eu pego aquela água amarga e transformo em águas doces para matar a sede de vocês. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Desde que você chegou para Jesus, muitas lutas você já viveu, sim ou não? Sim. Mas nessa caminhada com Jesus já teve vezes que você olhou e falou assim: ó, agora já era, não tem mais jeito, não tem condições, não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda, não dá para ir para frente, vou morrer aqui. Aí você ouviu a voz de Deus falando assim: ó, fica tranquilo, porque eu ainda sou Deus, ainda estou assentado sobre um alto e sublime trono, eu ainda mando no céu, ainda mando na terra, ainda mando debaixo da terra, eu ainda abro porta onde não tem porta, eu ainda faço caminho onde não tem caminho. E tem gente aqui que tem experimentado a provisão de Deus. Como assim, pastor? Olha assim e fala: não sei de onde virá, mas virá, e está
andando, vendo milagre, vendo milagre, vendo milagre. Só que tem um problema. Um problema grave. Quando nós nos acostumamos com o sagrado. A provisão vem todo dia. Aí o que acontece? Você acostuma com a provisão. Como se fosse algo natural. Deus faz um milagre na tua vida. E você acostuma com o milagre. E você já passa a chamar o milagre de coisa normal, corriqueira, cotidiana. Aí o povo está andando. Eles estão no deserto, sim ou não? Sim. Mas tem provisão de Deus, sim ou não? Sim. Aí eles começam a andar naquele deserto e pensar: acho que no Egito estava melhor. No Egito tinha pepino. Irmão, com todo respeito, eu sei que todo mundo, né? Gosto não se discute. Mas irmão, eu já vi gente reclamar que está com saudade de comer picanha. Já vi gente reclamar que está com saudade de comer costela, com mandioca. Já vi gente reclamar que está com saudade de comer uma lasanha. Aleluia! Se alguém se sentir tocado, me convida. Mas eu nunca vi ninguém olhar para mim e falar: essa vida está terrível. Por quê? Eu saudade de comer um pepino. Aí o povo estava lamentando porque eles queriam comer pepino. Olha que interessante. Começaram a dizer assim: ai, que saudade de comer uma cebola. Não, cebola? Cebola? Olha, eu nem sou daqueles que tiram a cebola de salada, que tiram a cebola da carne. Rapaz, essa conversa tá dando fome já. Ai, que tira a cebola do bife. Eu nem sou desses. Mas, irmão, cebola? Ai, que saudade da cebola. Ai, que saudade de beber água do Rio Nilo. Sabia que o Rio Nilo é cheio de crocodilo, né? Ai, que saudade. Pegar uma aguinha e ficar de olho. Vai que o bicho vem com a minha mão. E aí, eles começaram a reclamar. Para pensar, gente. Você sabe quanto tempo o maná caiu para sustentar o povo? Quanto tempo Deus mandou o maná? Ninguém lembra? Enquanto eles estavam 40 anos. Irmãos, você sabe o que é 40 anos você ter a certeza, você foi dormir, não tem nada para comer. Você acordar de manhã, abrir a porta da tenda, chamar de porta, né? Abrir a porta da tenda e tá lá a provisão te esperando. Você tem ideia do que é isso? E qual é a garantia que na terça-feira estaria lá? Deus. A garantia que na quarta-feira estaria lá? Deus. A garantia que na quinta-feira estaria lá? Deus. Que na sexta-feira estaria lá? Deus. Gente. Mas eles começam a olhar para aquilo que é sobrenatural e começam a chamar de natural. Aí eles começam a reclamar da bênção de Deus. Quer ver só? Tem alguém aqui que tem uma roupa que já tem 40 anos que você comprou e ganhou ela? Pastor, não está durando nem 4, que dirá 40. Também tem um sapato que dura 40 anos. Tem? E você não anda no deserto. Imagina no deserto aquela roupa, aquele sapato, 40 anos. E simplesmente não acaba. Mas o que o povo estava achando? Isso é normal. Isso é um problema sério. Quando nós começamos a normalizar aquilo que é sobrenatural. E aí
essa vida não está boa não. Tempo bom é o tempo do Egito. Aí começaram a olhar para o maná e dizer assim: não aguento mais comer esse pão vil. Sabe qual é o problema? Infelizmente, às vezes nós fazemos umas coisas assim também. Deus está nos abençoando. E o que a gente faz? Eu não aguento mais essa vida. É ou não é? Essa porcaria desse carro andou a pé quase a vida inteira. Lutou para casar com essa pessoa que você está casado aí, que foi uma guerra, uma luta, casou. Hoje fala assim: não aguento mais olhar para cá desse miserável. Pediu para Deus abrir a porta. Abre a porta, Senhor, abre a porta. Deus abriu a porta da empresa. Hoje você fala assim: não aguento mais aquela porcaria daquele lugar, vontade de botar fogo lá, explodir aquilo tudo, sair daquele lugar. Cuidado. Vamos falar agora com os nossos irmãos empresários. Abri a minha empresa, ó glória! Aleluia! Daqui a pouco eu falo: não aguento mais ter que ir para aquele lugar, abrir aquela porta. Ô povo ruim! E aí, irmãos, eles caíram no erro de cometer algo que desagrada demais o coração de Deus: a ingratidão. A ingratidão. Aí o que aconteceu? Deus mandou lá para o povo no deserto umas cobras venenosas. Em algumas versões vai estar assim: serpentes abrasadoras, mas eram cobras venenosas. Elas foram lá e começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer de mordida de cobra. Até então, a mão de Deus guardando a vida deles, sim ou não? Sim. Só que agora começaram a ser atacados, sim ou não? Sim. Será que esse problema que está aparecendo agora na sua vida, só será? Vamos fazer um exercício para pensar. Será que isso não é fruto de uma ingratidão que você está tendo com Deus? Desde que você começou a reclamar, começou a acontecer essas coisas com você? Será? Eita glória! Será? Estava tudo caminhando, aí quando você começou a reclamar, você reclamou disso, reclamou daquilo, reclamou, as coisas começaram a só piorar na sua vida. Mas talvez até agora você não tenha parado para pensar que isso começou a acontecer desde que você começou a abrir a boca para reclamar. E aí a serpente começou a morder o povo, a picar o povo, e o povo começou a morrer. Aí quando o povo começou a morrer, eles lembraram de quem? De Moisés. Aí falou lá: Moisés, ore por nós, Moisés, para Deus tirar essas cobras, Moisés. Eu ainda louvo a Deus que o povo ainda foi falar com Moisés, porque hoje em dia sabe o que acontece? A pessoa está morrendo, mas ela não tem coragem de pedir socorro. Não, vai para o última instância, mas não consegue pedir socorro. O povo foi falar com Moisés: Moisés, ora, fala com Deus, tem misericórdia. E Moisés orou. Quando Moisés ora, o Senhor fala assim: Moisés, faz o seguinte, faz uma imagem de uma cobra de cobre, de metal, coloca numa haste, levanta essa imagem dessa cobra,
Todos aqueles que foram picados, eles vão olhar para a haste. Quando eles olharem para a haste de metal, eles serão curados. Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo. Por quê? Porque, olha que interessante, né? Deus tirou o povo do Egito, sim ou não? Sim. Só que o povo que saiu do Egito levando o Egito no Coração. Sabe o que eu descubro? Não é tão difícil tirar o povo do Egito. Difícil é tirar o Egito do coração. E infelizmente, nós vemos situações assim. Gente que já saiu do mundo, já saiu do pecado, mas olha para o pecado com tanta saudade. Ai, hoje é sexta-feira, né? Ai, eu lembro que eu me arrumava nas sextas-feiras. Tinha um forrozinho ali, não sei aonde. Ai, hoje era dia do forró. Eu gostava tanto do forró. Mas Jesus me salvou, né? Estou aqui no culto da vitória, não, culto da unção. Aleluia. Quando eu sair daqui eu vou para casa, né? Tem que ser para casa. Também, né? Bom ir pro céu, então vou aguentar firme. Sabe o que é isso? São pessoas que o Senhor resgatou, tirou do pecado, mas o pecado ainda está aqui dentro. Ai, que saudade do pecado. Não pode mesmo, não tem jeitinho. E aí, o povo era picado, e o veneno da cobra matava o povo. Só que quando eles olhavam para a haste de metal, eles eram curados. O pecado é um veneno. Um veneno na nossa alma, que mata a nossa vida com Deus e mata literalmente, conforme eu preguei na quarta-feira, eu preguei no domingo. O pecado nos afasta de Deus e nos leva para o que a Bíblia chama de morte. Porque você sabe que a Bíblia diz que existem quantas mortes, gente? Pastor, eu estava sabendo de uma só. Olha como estar na igreja é bom. Eu aprendo a segunda. Aquela que todo mundo conhece. E a segunda morte é quando a alma vai para o inferno. O veneno está aqui dentro. O veneno do pecado. E como é que o veneno do pecado sai? Quando a gente olha para aquele que foi levantado na haste. No deserto, foi a serpente. No Novo Testamento, foi Jesus. Glória a Deus. Sabe por que às vezes a gente tem saudade do Egito? Porque está faltando olhar para Jesus. Sabe por que a gente tem vontade de largar tudo e voltar de onde veio? Porque está faltando olhar para Jesus. E tem mais uma coisa muito séria que eu quero falar nessa noite. A obra de salvação foi feita por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. O que nós tínhamos que fazer para ser salvos, o Senhor já fez. A salvação, ela é dom gratuito de Deus. É presente de Deus para nós. Mas o dia que a gente levanta a mão para Jesus e diz assim, ó, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me dá um presente. Gente,
presente mais precioso da nossa vida. Não é carro, não é casa, não é emprego, não é concurso público. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém vai entrar no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Nós somos selados. O selo indicava a propriedade. Nós somos propriedade do Espírito Santo. Pronto. O Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele começa a fazer umas reformas em nós, sabe? Ele entra assim, ele olha para nós e fala: isso aqui não está bom não, estou precisando dar uma mexida aqui. E ele começa um processo de transformação na nossa vida. Só que, gente, o Espírito Santo ele é muito educado. Se você abrir a porta do teu coração e falar: pode entrar, a casa é sua, pode fazer o que o Senhor quiser, Ele vai fazer uma transformação na sua vida. Mas se você fechar o coração para o Espírito Santo, Ele simplesmente vai parar. E se você insistir, Ele vai te deixar. Só que se Ele for embora, meu irmão, se Ele for embora e Jesus voltar, você não vai entrar no céu. Sabe, hoje eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador lendo um trecho lá em Isaías. Tem também um correspondente disso que eu vou falar agora em Tiago, que fala sobre a questão do tempo. Nosso tempo aqui na Terra, sabe? Porque o nosso tempo aqui na Terra é muito breve. E Tiago fala que a nossa vida é como vapor. Passa muito rápido. E é verdade. Ouvi a Clainara falar que estava fazendo 27 anos e eu pensei: ei, meus 27. Já era meus 27. E passa muito rápido. E a gente não se atenta, porque a nossa vida está tão corrida que a gente está só: e amanhã, e semana que vem, e mês que vem, e depois, e depois, e depois, e depois. E não estamos parando para perceber o passar do tempo. Só que o tempo, eu li isso em algum lugar, é a moeda mais valiosa que nós temos. Dinheiro você ganha, você perde. O tempo, o minuto que passou agora, ele nunca mais vai voltar. O que nós estamos fazendo com a nossa vida em cima dessa terra? Vou fazer a pergunta que fiz quarta-feira. Se Jesus voltar hoje, você vai ou você fica? Esse não é um exercício só para ceia. Esse é um exercício para todos os dias da nossa vida. Porque se Jesus voltar, Ele tem que nos encontrar mais alvos do que a terra. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche seus olhos. Gente, Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Sabe o que nós merecemos? Nada. Ô pastor, não fala isso não, eu sou tão bonzinho. Não é não, irmão, não é não, irmão. Ninguém é bonzinho. Bom é só Deus. Se nós somos alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. E eu te digo mais, se o Espírito Santo que está na tua vida, ele for embora, meu irmão, é só ladeira abaixo. Ele tem cuidado de você, irmão. Nós passamos aí por uma pandemia. Quanta gente morreu? Quantas pessoas morreram nessa pandemia? E você está aqui. Quem conhece alguém que morreu de Covid-19? Você está aqui. Irmãos, cuidado.
Vamos tomar cuidado na nossa caminhada, porque a Bíblia diz que ao homem é ordenado viver uma só vez, vindo após isso o juízo. Feche seus olhos. Pastor, eu nesse momento paro para pensar e vejo como o Senhor tem cuidado de mim. Mas eu só reclamo, pastor. Eu reclamo do preço do café. Nunca faltou café na minha casa, não reclamo. Eu reclamo do preço da gasolina. Nunca faltou combustível para o meu carro andar, mas eu reclamo. Eu reclamo de tudo, pastor, mas eu tenho roupa, eu tenho alimento, eu tenho teto, eu tenho família, estou no meio do povo de Deus que vai morar no céu, eu tenho o Espírito Santo. Mas às vezes, pastor, eu tiro o olho de Jesus e começo a olhar para as coisas que eu queria. E aí, como não tem aquilo que eu queria, aí o que eu faço? Eu reclamo. Mas eu não quero que o Senhor tire o Espírito Santo de mim. Eu não quero que algo me aconteça para que eu valorize o que o Senhor está fazendo na minha vida. E hoje, pastor, eu quero mudar esse comportamento. Vou pedir a você que, onde você está mesmo, pode colocar a mão sobre o seu coração. Sabe, eu aprendi que quando o Senhor fala algo conosco, Ele nos corrige alguma coisa, é porque Ele quer nos abençoar. Aí Ele está dizendo assim, ó, entra na rota, entra no caminho, porque eu vou te abençoar. Isso. Feche seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, em nome de Jesus, diante das circunstâncias da vida, Pai, não nos deixa olhar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Pai, às vezes nós passamos por algumas dificuldades, alguns empecilhos, algumas guerras, e nós esquecemos do que o Senhor fez e faz e tem feito todos os dias. Tem misericórdia de nós? Tem misericórdia, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, toque cada coração nessa hora. Pai, traz à memória tudo que o Senhor já fez e tem feito, Senhor. Apenas para nós valorizarmos, Senhor, o Teu agir na nossa vida, no nosso dia a dia. Perdoa nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas iniquidades, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que reclamar, murmurar não agrada ao Seu coração. Mas nós insistimos nessas práticas, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa. Nós queremos, Senhor, dizer nessa noite que nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, só a Tua graça tem nos sustentado. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que não sabem nem como é que estão de pé. Ou melhor, sabem, é a Sua graça. Se não fosse o Senhor, não estaria. Tem pessoas, Senhor, que dizem e reconhecem, Pai, que se fosse por elas já talvez nem estariam mais aqui. Ah, se o Senhor não tivesse ido lá resgatar, tirar lá do lamaçal do pecado, dar um banho, Senhor, na torneira da graça, trocar as vestes e dar vestes novas, mais alvas do que a neve, Senhor. Colocar sapatos, Senhor, nos pés,
Porque o escravo é que andava descalço, o filho ele tem direito a sapato, o Senhor colocou sapato nos pés para mostrar que é filho, que é filha. Colocou um anel no dedo, Senhor, anel representa a autoridade. Essa pessoa, Pai, que ninguém dava nada, agora tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a estar sempre olhando para o Senhor e para a Tua cruz. Porque todas as vezes que nós tiramos os olhos da cruz, Senhor, nós arrumamos problema. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para o Senhor, nós arrumamos um problema. Deus, não nos deixa desviar os olhos do foco. Continuar sempre olhando para o Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. É o Senhor, é para o Senhor. Tudo diz respeito ao Senhor, aponta para o Senhor. O que vale a pena é o Senhor. Converte-nos, Pai. Converte-nos. Tira do nosso coração, Senhor, esse desejo de voltar para o Egito, esse desejo do pecado, Senhor. Pai, derruba do nosso coração a resistência a ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, que o Senhor brada 3 horas da manhã e fala: levanta, eu quero falar contigo. E nós falamos assim: não vou não. Não quero. Quantas pessoas, Senhor, o Espírito Santo toca e fala assim: abra a Bíblia, eu quero falar com você. E nós dizemos assim: não, agora não, deixa para depois. Derruba essas resistências, Pai, que nós temos em ouvir a Sua voz. Que nós sejamos completamente entregues à voz do Espírito Santo. Que nós sejamos como servos do Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa agenda não seja feita na terra, a nossa agenda seja feita no céu. Que o Senhor é quem trace nossos passos, os nossos dias, os nossos planos. Que sejamos todos os dias entregues ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados. Glória a Deus. Sei que nós estamos numa reunião aqui de irmãos. Tem alguém que deseja nessa noite renovar sua aliança com Deus? Aleluia, Deus. Pastor, eu estava assim olhando para o Egito e com saudade que eu estava do Egito. Quando eu pensava na cebola do Egito, a minha boca enchia de água, assim, que delícia, cebola. Sendo que o Senhor me chamou para ser filho e ter um banquete diante de mim. Cuidado com as ofertas de Satanás. Cuidado. Cuidado. Ele tira seus olhos daquilo que é constante, daquilo que é fixo, e tenta colocar os olhos naquilo que é passageiro. Faz você trocar a firmeza do Evangelho pelas coisas passageiras do mundo. Cuidado. Mas o Senhor está de braços abertos nessa noite. Temos alguém que deseja renovar sua aliança? Se tiver aí no seu lugar, só dá um sinal assim com a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Glória a Jesus. Eu posso orar com o Senhor? O Senhor me autoriza? Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor Deus e Pai, te louvo e te exalto, Pai, pela vida do teu filho. Deus, faz uma aliança com ele, renova, Senhor, a vida dele, faz tudo novo.
Deus, em nome de Jesus, que ele tome um banho, Senhor, nas águas da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Onde nós não somos merecedores de nada, Pai. Apenas, Pai, amamos o Senhor e abraçamos o que o Senhor já liberou para nós. Em nome de Jesus, seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Pai, perdoa todos os pecados. Faz dele um novo homem, Pai, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Glória a Jesus! Igreja, amanhã tem congresso de missões na sede. Domingo de manhã nós teremos escola bíblica. Começando uma revista nova, né? Atos dos Apóstolos. Eu confesso que sou apaixonado por Atos dos Apóstolos. É maravilhoso. Se você nunca leu, tem alguém que nunca leu Atos? Falando todo, né? Começo ao fim, nunca leu Atos dos Apóstolos. Vocês estão querendo me convencer que quase todo mundo da igreja leu Atos? Ó,